Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso curso de C#. Na aula anterior, nós estudamos então o funcionamento dos containers. E dentro desses containers, foi demonstrado um exemplo de utilização de um cast um pouco diferente. Justamente a intenção da aula de hoje é retornar a esse assunto para que possa ser dada uma explicação mais peculiar em relação ao cast de componentes da tela. Bem, vamos criar um novo projeto que eu vou explicando então o funcionamento disso tudo. Estou criando uma Windows Application, vou chamá-la de Windows Application Controls. Windows Application em C#. E agora o que eu vou fazer? Eu vou adicionar alguns controles, alguns controls dentro do meu formulário que eu criei. Coloco um label, um botão, vou colocar 2 text box. Ok, mais um text box. Bem, assim já está bom. Bom, o que acontece dentro do Windows Form no momento em que eu coloco um componente dentro de um formulário? O Windows, né? Esse formulário Windows, ele guarda uma coleção de itens, uma coleção de controles, de controls. Assim como nós vimos o ArrayList lá nas nossas primeiras aulas de C#. Aqui também vai haver um ArrayList, uma coleção desses itens. Que itens são esses? São do tipo control. Control é um tipo genérico de controles. Todos esses controles que nós temos aqui na toolbox são controles do tipo control. Você consegue, então, de uma forma, abstrair esses controles no tipo control. Como funciona isso na prática? Vou demonstrar. Vamos criar um evento, então, chamar o evento de FormLoad aqui da tela. Bem, tem um formulário, o meu Form1, que eu posso acessar através da diretiva this. Se eu chamar o this.controls, eu tenho em controls uma coleção de itens chamado do tipo Control Collection, como você está vendo que eu estou demonstrando agora. Uma coleção de itens. Eu posso, inclusive, pedir um count desses itens. E posso atribuir ao meu label na tela, né? Aquele label que eu acrescentei, label 1.text. Debugando essa aplicação, vai ser demonstrado o seguinte, que eu tenho 4 controles na tela. Esse label, os 2 text box, mais o botão. Bem, nessa coleção, no momento em que eu desejar ter um acesso direto a um desses itens, porque eu posso simplesmente acessar esse item colocando textbox 1 ponto propriedade tal é igual a um valor específico. Ou eu posso querer ter um acesso diferente através dessa coleção de objetos. Ou seja, para que eu possa verificar se todos os objetos foram preenchidos, caso eu tenha obrigatoriedade de preenchimento em todas as minhas text box da minha tela. Então, nesses casos, eu percorro esse array, essa coleção, para verificar alguma condição específica. Bem, como eu trabalho com isso? Como eu lido com isso? Você pode usar da seguinte forma. No momento em que eu tenho um acesso this.controls, eu posso acessar através do index, ou seja, dando o index de 0 até o número de elementos menos 1, já que esse index começa do 0, eu posso acessar então cada um desses elementos em forma de controle. Só que na realidade, eu também posso acessá-lo chamando através do seu nome personalizado, o nome desse componente. No caso, eu tenho um componente chamado textbox1. Isso aqui
é o acesso garantido já a esse meu objeto TextBox. Só que esse objeto está assinado, está especificado como tipo controle, control, não como tipo TextBox. Ou seja, se eu clicar aqui e pedir as propriedades que serão exibidas serão do tipo control. Eu não vou ter disponível as propriedades do tipo TextBox. Como eu faço para acessar essas propriedades do tipo TextBox? Eu preciso fazer um cast nisso. Uma forma de eu fazer um cast nesse tipo, como é que eu posso dizer, abstrato, é declarando uma variável TextBox, dou um nome a essa instância, e digo que ela vai ser um cast de TextBox. Pronto. Aqui eu tenho essa txtbox com todas as propriedades relativas a essa minha TextBox. Vocês estão entendendo? Eu tenho um tipo abstrato, que é o meu controle, o control, e eu tenho tipos derivados desse tipo abstrato control, que são, por exemplo, a TextBox, o label, o button. Então, justamente, eu tenho que ter esse cuidado ao lidar com o componente, né? Eu estou, então, acessando um componente que está sendo dado um cast aqui. Esse cast funciona. Por quê? Porque, nesse momento, eu estou definindo que esse controle, que vai ser buscado na minha coleção com o nome TextBox1, eu sei que esse componente existe, ele vai ser assinalado com um cast do tipo TextBox. Então, esse meu objeto txtbox vai receber essa instância desse controle control, porque TextBox é justamente o tipo derivado de control. Perfeito? Então tá bom. Eu tenho como fazer dessa forma. Só que essa forma, ela é didaticamente legal. Só que para aquele aluno que já está um pouco mais adiantado, a gente recomenda um atalhozinho para não se precisar ter todo esse aparato de se criar um outro objeto só para acessar um objeto já existente dentro do meu formulário, né? Olha quanta perda eu tenho de memória dentro da minha aplicação. Eu posso acessar diretamente esse meu objeto do controle através de um cast. Como é que eu faço isso? Eu pego essa porção de código que eu estou fazendo aqui, assim como eu estou fazendo, tá? E aqui eu tenho, então, um cast textbox this.control textbox1. Eu coloco um parêntese no início e outro no final, e dando um ponto, eu já tenho todas as propriedades desse meu objeto relativas a este cast que eu dei do TextBox aqui nesse momento. Então, é como se eu estivesse usando aquela instância, dando um cast ao mesmo tempo. Ok? Então, se eu chamar uma propriedade, por exemplo, fonte, que é uma propriedade específica do TextBox, se ela não existe dentro do tipo controls, eu tenho como acessá-la dessa forma. Por isso que nós usamos esse atalho na última aula. Para que se criasse, então, se usasse uma forma mais simplificada de acesso àquela instância daquele objeto TextBox que está na minha tela. Perfeito? Então, essa é uma forma mais simples desse uso. Quer ver isso funcionando? Vamos lá, então. Vou alterar uma propriedade simples aqui da minha TextBox. Justamente, vou alterar o texto, primeiramente. Vou colocar um texto 1, 2, 3, 4, 5, ok? Posso também repetir essa camada de código, essa porção de código, e alterar outras propriedades, por que não? A cor de fundo, por exemplo, desse meu componente. Ok? Eu estou acessando diretamente esse meu componente da tela, sem precisar criar um outro objeto. O que se torna um atalho que nos simplifica bastante o uso, né? Vamos debugar a aplicação. Pronto, eu tenho aqui meu componente então alterado em runtime.
com as propriedades que eu desejo. Então, na aula de hoje, justamente nós estamos demonstrando uma forma simplificada de acesso à instância daqueles componentes que estão declarados aqui na tela. Porque, na realidade, você tem a tela sendo mostrada de forma visual, mas se você for até o Solution Explorer e der uma olhada nesse arquivo, form1.designer.cs, você vai ver que existe um código por trás dessa classe. Ok? O que tem nesse código? Tem justamente todos os componentes que você declarou, que são esses 4 componentes aqui, mais todas as propriedades que você setou visualmente lá no Visual Studio, no tempo de design. Pois é impossível o sistema se achar você colocando propriedades aqui no tab de propriedades, e essas propriedades elas devem ir para algum lugar, para algum arquivo. Esse arquivo justamente é esse form.designer.cs. Ele guarda todas as propriedades. A localização na tela, onde, por exemplo, o botão foi colocado. Tudo que você coloca visualmente, então, na tela, ele é colocado dentro desse arquivo em forma de comandos. Tá ok? Da mesma forma como você pode, lá na classe, setar essas propriedades, chamar esses métodos, no momento da inicialização desse componente, essas informações elas devem ser setadas para que esses componentes possam obedecer a essas configurações de cores, de tamanho e de localização, além do nome, texto, propriedades, etc. Tá ok? Então, sempre que você fizer uma tela, nesse momento que estiver aprendendo, dê uma olhada no código-fonte do designer, por exemplo, para você entender que não é por acaso que o componente fica na tela em tal ponto, como que num passe de mágica, né? Não, existe um código por trás disso que faz com que essa lógica aconteça. Tá ok? Beleza. Então vamos procurar então a não usar esse tipo de atribuição e usar esse tipo de atribuição para os nossos componentes, que você vai ver que vai ter muito uso dentro da sua programação com o tempo. Tá legal? Pessoal, por enquanto é isso. Muito obrigado e até logo.